Oi, gente, continuando da aula anterior, que a gente fez o desenho de rosto, e agora eu vou aplicar a cor. Essa pele é uma pele que tem umas tonalidades mais roseadas, que é o da bochecha, os lugares onde a gente vai iluminar. Então, eu vou fazer uma cor da pele. A princípio, a primeira cor que a gente vai fazer aqui, ó, é a cor da pele. Eu vou explicar bem pra vocês, porque eu acho que a dúvida de todas vocês é essa, tom de pele. Então, o meu branquinho, ele está aqui, né? Eu vou pegar meu branco, eu vou transferir o meu branco pra cá. Meu branquinho. Logo depois, na sequência, eu venho com o vermelhinho, coloco aqui no meu branco e vou fazendo um tom rosa clarinho, ó. Aos pouquinhos eu vou colocando, tem que ficar um tom de rosa clarinho. Ficou um rosa clarinho, a partir do rosa clarinho, o amarelinho ele vai entrar aqui para dar o tom da pele. Tá? O tom dela, desta pele que eu vou pintar agora, é um tom um pouquinho mais amarelado. Talvez esse tom aqui, tá? Tá vendo aqui? Então eu vou molhando no solvente, vou umedecendo meu pincel. Então como que eu comecei o tom da pele? Eu comecei com o branco, pus um pouquinho do vermelho, fiz um rosa clarinho e o amarelo deu a tonalidade da pele. Então eu vou começar, vamos começar por aqui, ó. Então eu vou começando com esse tom, eu vou passando em toda a superfície da pele dela. Hoje a gente vai fazer o rosto, tá bom? A gente vai começar com o rosto. Então eu fiz o tomzinho, agora eu vou ocupando todos os espacinhos da pele, ó. Todos os espacinhos e vou pintando, tá? Então vocês deixem os olhinhos pra fora, só pinta a pálpebra aqui. Pinta a pálpebra aqui, ó. E vou preenchendo. A sobrancelhinha, pode, se quiser passar por cima, se achar difícil, pode ir passando. Então a gente vai preencher todo o espaço de rosto dela, ó. Olhos, olhos, nariz aqui. Só deixa aqui, ó, por exemplo, marcadinho aonde tem o nariz, ó, a bolinha do nariz. Aqui pode cobrir do lado, não tem problema. Deixa só a bolinha do nariz para vocês saberem onde está o nariz. E vai preenchendo todo o espaço de tom de pele dela. Ó, vou preenchendo, sobrancelha tava aqui, não tem problema, deixa a sobrancelhinha pra fora. E vem vindo, ó, gente, vamos indo pintando tudo. Tá? Vou preenchendo todos os espaços. Ó. Tô preenchendo tudo, tá vendo, gente? Toda a cor da pele inicial dela, ó, eu já tô preenchendo. Deixa a boquinha pra fora. Gente, vocês procurem pintar ocupando todos os espaços. Não deixa nenhum pouquinho de tela branca aqui, ó. Tenta misturar bem a tinta pra deixar a tinta bem homogênea na tela, tá bom? Vai pintando toda a parte do rosto. A gente vai começar pelo rosto, tá? Ó, aqui um pouquinho, faltou um pouco de tinta. Então, a gente vai fazer de novo juntas. Ó, pega o branquinho, branco, coloca o branco na paleta. Coloca o branquinho na paleta. Já tem o vermelho e o amarelo. Então, como a gente fez da outra vez, pega um pouquinho do vermelho, coloca aqui no branco, faz um tom de rosa clarinho. E depois, com um pouquinho de amarelo, a gente vem começando a dar o tom da pele, tá bom? Então, primeiro rosa clarinho. Se ficar muito, ó, a gente vem e compara aqui a tonalidade, se ficou igual. Se não ficou, vem um pouquinho mais de vermelho, coloca o vermelho, sempre de pouquinho, sempre analisando e fazendo testes, tá, gente? Por exemplo, eu venho aqui, a minha cor ficou muito diferente.
Agora ficou legal. Essa aqui ficou um pouquinho mais clara, então eu venho aos pouquinhos, coloco um pouquinho mais de amarelo e um pouquinho mais de vermelho, tá bom? Vamos preenchendo todo o rosto dela. Então aqui, o que sobrou aqui, a gente pode jogar aqui no pescocinho. Sempre molhando o pincel e umedecendo com o solvente. E venho fazendo aqui, ó, parte do pescoço. A gente vai fazer um pouquinho do colo, comecinho do colo, tá? Só esse perfil não, essa parte do pescoço, tá? Então venho colocando toda essa cor aqui. Tá vendo, ó? Vou colocando aqui, vou deixando misturadinha, tá? Procurem pintar usando todos os espacinhos da tela, não deixando branquinho, ó, coloquei, tá bom? Então aqui eu usei tudo que eu tinha aqui, de cores. Não sei se pra vocês a luz, como é que vocês estão vendo, porque pra mim, aqui, ó, essa tonalidade tá meio amarelada. Talvez no vídeo fique um pouquinho só mais clara, mas eu fiz exatamente como tá ali, a pele dela meio amarelada. Agora, o que que a gente faz, gente? Primeiro a gente vai iluminar os lugares mais importantes, que seria essa zona T que a gente tem aqui, ó, que seria testa, nariz e queixo, e um pouquinho aqui do lado, tá? Então, primeira coisa, eu vou vir aqui, ó, na testa dela, não tem problema que tá essas faixinhas que ela tá, não tem problema, passa por cima primeiro, faz esse iluminado aqui. É como se fosse fazendo uma zona arredondada, ó. Fica só uma luminosidade na testa. No meio do nariz, a gente ilumina com branco, ó. Eu tô iluminando o meio do nariz. Esta partezinha de baixo do nariz, você vem iluminando, ó. Iluminou. Vai só suavizando agora, ó. Deixa concentrada essa luminosidade bem pelo meio do nariz. Queixinho também, ó. Eu venho iluminando aqui, fazendo movimentos circulares aqui no meu queixo, tá vendo, ó? Meu queixinho tá aqui. E um pouquinho aqui embaixo dos olhos, tá vendo, ó? É que nem se a gente estivesse fazendo uma maquiagem, gente, ó. Eu venho fazendo aqui, ó. Ilumina essa parte embaixo dos olhos, tá vendo? Então o meu desenho, ele já tá começando a aparecer porque vai definindo os traços e a sombra e a luz. Agora, no caso dela, eu tenho meu terra de siena aqui. Para quem não tem o terra de siena, é muito simples, gente. É só a gente pegar o sépia que tá aqui, ó. Eu pego um pouquinho desse sépia, venho pra cá, ó, pego um pouquinho do sépia, pego um pouquinho do amarelo, um pouquinho do meu vermelho. Tá vendo? Eu vou chegar nesse tom de terra de siena aqui, tá? Coloco mais um pouquinho de amarelo. Eu vou ter um tonzinho aqui, claro, ó. Tá vendo? Pra poder dar essa luminosidade no rosto dela. Parecida com essa cor que tá aqui, tá vendo, ó? Ficou bem parecida. O que que eu fiz pra conseguir essa cor terra de siena? Eu pego o sépia, coloco sempre aos pouquinhos. Você colocou o sépia aqui, aí vem trazendo um pouquinho do amarelo, mistura, traz um pouquinho do vermelho até a gente ter essa cor. O que que a gente vai fazer com essa cor? A gente vai fazer, ó, esta volta do rosto dela, ó. Então eu vou jogar, ó, eu venho jogando, venho tirando o excesso de tinta do pincel e venho suavizando, como se fosse uma pequena sombra para dar esse contorno do rosto. Ó, venho, desço aqui, não é para ficar forte, tá, gente? É apenas uma sombra bem suave aqui, em volta de todo o rosto dela. Então vai vir no queixo, tá vendo, ó? Eu venho fazendo essa sombra aqui, ó. Peguei o contorno do rosto e vou trazendo lá pra cima. Ficou grosso? Ó, eu venho só suavizando. Isso aqui é bem suave, tá, gente? É só pra dar um formato nesse rosto aqui. Venho aqui em cima, toda a volta do rosto dela, eu vou jogando este tom, um marrom mais suave, que seria um terra de siena, ó. Tá vendo? Joguei. Se tiver muito excesso de tinta no pincel, dá uma limpada no paninho, porque isso aqui vocês vão misturar, tá, gente? Não é um contorno, é uma sombra suave no rostinho dela, ó. Tá vendo? Aí dá um formato. Pescocinho, ó, embaixo do queixo, eu venho com um pouquinho mais, eu pego um pouquinho do sépia e venho fazendo mais escuro aqui embaixo, porque é o contorno e a sombra,
que fica uma sombrinha do pescoço, tá? Ó. Então aqui é só um pouquinho mais forte. Aqui nesse vãozinho do pescoço também eu jogo um pouquinho do sépia e dou uma escurecidinha, tá? Então isso aqui seria só pra gente dar, ó. Venho com terra de siena aqui, ó. Jogo aqui por esse lado, limpo o excesso e venho só, ó. Só venho suavizando essa sombra aqui. Tá vendo? Aí o que que vai acontecer? O formato do rosto e o formato do pescoço vai começar a aparecer aqui. Não vai ficar uma coisa só, com uma cor chapada, sem formato, sem nada, tá bom? Aí o que que a gente vai fazer? Com o nosso terra de siena mesmo, a gente vai escurecer um pouquinho só com o sépia aqui, ó. E vai fazer essa primeira pálpebra dela aqui, ó. Tá vendo? A gente vai jogar uma sombra aqui em cima dos olhos dela. Tá? Vem aqui, uma sombra em cima dos olhos dela. Embaixo também. Embaixo também uma sombrinha no olho dela. Sombrinha no olho dela, tá? Agora a gente vai fazer a sombra do nariz, que é muito importante. Essa sombra do nariz, a gente continua usando o nosso tomzinho de terra de siena aqui. E você vai fazer a sombra nas duas laterais do nariz, ó. Uma, duas. A minha sombra eu só vou suavizá-la, ó. Só fica uma sombra, ela vai indo, ó. Ela começa aqui pelos lados, ela vai indo pra pálpebra, abaixo da sobrancelha, ó. Aí já vai dando um formato no rosto. O narizinho, embaixo também temos uma sombrinha. E aqui uma outra, tá vendo? Então ela já tá começando a dar um formato. Tudo, gente, que dá o formato no rosto é o contraste da luz com a sombra, principalmente no rosto, tá bom, ó? Então aqui a gente tá suavizando todas aquelas sombras que eu fiz, ó. Eu tô só suavizando, tá vendo? Depois o acabamento que a gente faz depois, que são os olhos, a boca, a gente vai deixar uma aula inteira só pra fazer isso, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui, ó, como tinha aquele negocinho, aquela luzinha do queixinho, ela permanece aqui. Então, o que que a gente fez aqui? Colocamos essa sombra da pálpebra, eu vou dar até uma puxadinha pra cima, essa sombra da pálpebra. Gente, essa parte seria a parte mais importante a fazer antes dos detalhes, antes de tudo. Então, hoje a gente vai só pensar e focar nisso. Parte importante, o rosto todo iluminado, abaixo dos olhos dos dois lados, no meio do nariz, no queixo e na testa. E depois, com o terra de siena, a gente faz a sombra no rosto inteirinho, faz as sombras acima das pálpebras, embaixo dos olhos e em volta de tudo, tá bom? Ah, e nariz, sombra lateral do nariz, você jogou, fez o formato do nariz, jogou desse lado, fez o formato do nariz e depois você só vai esfumaçando, tá bom? Isso é o básico para começar a aparecer o rosto. Hoje, a gente só vai terminar essa aula fazendo o branquinho do olho, tá? Que a próxima aula a gente vai focar bem nos detalhes do rosto. Ó, eu vou pôr o branco aqui. Vou pôr o branco. O branquinho do olho, exatamente, ó, do lado das bolinhas. Deixa eu pegar um pincelzinho mais fininho. O meu mais fininho tá aqui, ó. Aquele pincel do contorno, vem com ele aqui, ó, e faz parte lateral dos olhos. Ó, parte lateral. A pintura a óleo, gente, ela é legal porque ela pode ser... Se você errou, se fez a mais, tudo dá pra consertar na pintura a óleo, tá? Então, vemos aqui, ó, num cantinho do olho e cantinho dos olhos, tá? Então, fiz aqui o branquinho e depois na outra aula eu quero fazer com muito cuidado com vocês esses detalhes. O importante é vocês primeiro treinarem isso aqui é o importante também, porque o acabamento, lógico que o acabamento é que vai dar a fisionomia, a expressão, a cor da boca, aqui as bolinhas do nariz, vai ser tudo com acabamento, que vai ser uma aula inteira só de acabamento. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vocês vão treinando e a próxima aula a gente vai fazer o acabamento, tá bom, gente? Muito obrigada, espero que estejam todas bem, com saúde e em casa.